Muito bom dia, hoje é domingo, dia 26 de novembro. Que bom contar com a sua presença nessa manhã aqui conosco. Nossa equipe preparou notícias muito interessantes nessa edição, né, professor? Aliás, como o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, Antonella. Bom dia a todos que nos assistem. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Vai ter dicas sobre como manter as lavouras de mandioca livres de plantas daninhas. O manejo manual é o mais recomendado e o plantio direto pode aumentar a produtividade. A presença de esporos da ferrugem asiática da soja preocupa os agrônomos. Conversamos com especialistas sobre como os agricultores devem fazer a prevenção. Vamos falar também sobre o controle de nematóides. A cada ano, esses vermes causam prejuízos de 65 bilhões de reais na cultura da soja. Um produto de base biológica aplicado no tratamento das sementes reforça a proteção das plantas. Tem informações sobre o terceiro fruto mais produzido no Brasil, a melancia. E você vai ver como foi a terceira edição do City Farm. Seja pela KTV ou pelo YouTube, a partir de agora você fica atualizado sobre o trabalho no campo. Professor Celso, nós acompanhamos ontem lá na Fazenda Escola da FAG a terceira edição do City Farm, né? É isso aí, Antonella. Um evento que já é uma tradição. Realmente. E no programa da próxima semana, nós vamos mostrar a cobertura completa do City Farm com reportagens especiais sobre todo o conteúdo que foi compartilhado durante esse dia de campo. E para você que está nos assistindo ter uma ideia de como foi o evento, nós separamos algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Olha só. Na sexta-feira, a Fazenda Escola do Centro FAG já começava a receber os primeiros visitantes do City Farm. As empresas organizaram palestras técnicas com os produtores. O dia também contou com a visita de um grupo de agricultores da Dinamarca. Eles estavam acompanhados do presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Foram recebidos pelo gerente da Fazenda Escola, Helmut Bleio, e pelo reitor do Centro FAG, senhor Assis Gurgax. No sábado, logo cedo, foi realizada a abertura oficial da terceira edição do City Farm. Amanhã foi marcada por uma homenagem especial ao senhor Jaci Miguel Scanagata, que faleceu em abril desse ano. Agora sim, uma salva de palmas. Em seguida, os visitantes puderam conhecer todas as novidades apresentadas pelas empresas parceiras do evento. Um show de tecnologia para a produção no campo e o agronegócio brasileiro. Então, como eu disse, no programa da semana que vem, vamos mostrar a cobertura completa do City Farm FAG. É um material muito bom que você vai gostar. A ferrugem asiática é sempre uma preocupação para os produtores de soja. Tanto que no site do IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, existe um serviço de alerta para o surgimento de esporos que podem provocar a doença. Olha só, é um mapa, então, identificando esses esporos. A gente vê aí o mapa do estado do Paraná, né? Olha só, dá para ver, essas bolinhas em vermelho identificam, né, que esporos foram detectados. A gente pode ver que lá no norte do estado e aqui na nossa região oeste tem a presença, né? Vamos ver aqui algumas cidades da região, como Marechal, Cândido Rondon, Palotina, Santa Helena, Catanduvas e Três Barras do Paraná, além de Ubiratã, também já tiveram aí essa identificação. O produtor tem que ficar de olho nessa doença, né, professor? É uma doença muito perigosa, dá muito estrago, né, dá muito prejuízo, né? E esse sistema do IDR é sensacional, porque ele vai detectando os pontos onde está localizando, iniciando a doença. Aí o agricultor tem tempo de fazer os seus tratamentos preventivos, né? E aqui na região oeste, aqui em Cascavel especificamente, o professor Guerra aqui na fazenda já detectou os esporos. Então provavelmente vai ser vamos dizer, atualizado esse mapa aí, né? Isso. Então Cascavel já tem, então o agricultor tem que tomar cuidado. A bolinha está azul ali em Cascavel, mas provavelmente vai ter essa atualização e ter a bolinha vermelha a partir dessa identificação dos esporos, né? E com certeza esse mapa aí ele é muito importante para os agricultores se orientarem e fazer os preventivos. É isso aí.
E o que chama a atenção nesse caso, né, dos agrônomos, é que esse ano os esporos estão sendo identificados mais cedo. Eu conversei com 2 especialistas em manejo de doenças da soja e veja só o que eles disseram. Nós estamos aqui em uma lavoura de soja na região de Cascavel e essa lavoura está em fase reprodutiva, R2 mais ou menos. Aqui foi identificado nessa semana esporos da ferrugem asiática e sobre esse assunto a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo Jorge Geller para explicar um pouco. Foi identificado esporo, mas nem por isso a doença já está presente aqui, né, professor? Bem-vindo. Sem dúvida. O indicativo de doença, né, é precedido pela chegada dos esporos do fungo que causa a doença ferrugem asiática. E nessa semana constatamos então a sua presença. Porém, a presença de esporos não quer dizer que vai haver doença, representa sim um perigo de doença, né? Porque a doença ela é calcada em presença do esporo mais ambiente favorável para desenvolver. O ambiente ele está bastante favorável. Então, com o fato de ter constatado esporos aqui em toda a região, representa então um alerta para os agricultores. Ou seja, o fungo causador da doença está presente nas áreas de soja. E para nós relembrarmos então, né, quais são os principais impactos dessa doença? E ela tem traz grandes problemas para a soja, né? Como que a gente pode caracterizar essa doença? A ferrugem, né, é a doença hoje mais agressiva da cultura da soja, né? Se não for controlada ou mal controlada, ela pode impactar, causando danos de até 50%, 60%. Né? Isso se o produtor não fizer ou não tomar nenhuma medida. Né? O produtor precisa procurar um profissional, se ele não conhece, né, a doença, né, que vai acompanhar e que vai sugerir ou orientar para a questão dos sintomas da doença. Né? O fungo, quando ele chega e ele tendo condições favoráveis para a infecção, ele penetra nas folhas, ou seja, causa infecção. Lá ele cresce no interior e depois ele vai produzir um corpo frutífero, né, onde produz novos esporos que aí vão se disseminar pelo vento e aumentar a quantidade de doença na área. Né? Então, a primeira menção de esporos quer dizer o início, a chegada do causador da doença. O problema maior é quando, tendo condições e não for controlado o fungo, ele provoca então a epidemia. Né? A epidemia é uma doença em grande escala, praticamente em caráter incontrolável, e que inevitavelmente terá doença e danos sérios. E nesse caso, as condições estão favoráveis aqui na nossa região para que esse fungo se dissemine? As condições estão amplamente favoráveis para o fungo. O fungo precisa, sobretudo, de lâmina d'água ou molhamento foliar. E tem chovido bem toda semana, né? Isso é o principal fator para que haja, então, a infecção. Além disso, na chegada da chuva chega o vento. E o vento é o agente disseminador, que tira o fungo do local onde ele se reproduziu e transporta para áreas novas, para plantas limpas ou isentas, né? Então, o ambiente está bem favorável para o desenvolvimento da doença. Nesse caso, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre o coletor de esporos, que é o principal identificador, né, dessa doença, mas nesse caso, para controle, o produtor tem que ficar atento à identificação, mas também fazer o manejo de forma necessária e na hora certa. Como o produtor deve prosseguir? O coletor de esporos, né, é uma ferramenta para a realização da primeira aplicação. O coletor indica a chegada do patógeno na lavoura, do fungo causador da doença na lavoura, né? Então é um indicativo do produtor então se preparar para iniciar o controle químico no caso, né? É claro, antes ele deveria ter tomado algumas medidas, como, né, fazer o vazio sanitário, plantar no cedo, utilizar uma cultivar tolerante, né? Mas se mesmo assim ele constatar o esporo no coletor, na propriedade ou na região, ele tem que ficar alerta, porque existe perigo de doença. Logicamente, então, se ele não tomar medida, provavelmente a doença, então ela vai se disseminar dentro da lavoura, aumentando e causando a tal epidemia que eu falei. Mas não necessariamente ele já deve entrar aplicando fungicidas? Não, dependendo da situação, né? Inclusive a gente que tem um pouquinho de vivência no trabalho com coletor, a gente sempre espera uma segunda ou até uma terceira leitura para ver se confirma a quantidade de esporos que se encontra na lâmina do coletor, né? Caso numa segunda leitura não se constata,
é porque provavelmente aquele esporo chegou ao acaso, vamos dizer assim, né? Trazido por correntes de vento, né? E que não está em quantidade suficiente para causar dano. Lembrar que um esporo caindo numa área de soja, numa folha de soja, né? Ele pode causar uma infecção, mas não vai causar uma epidemia. O problema é quando muitos esporos chegam na mesma área. Tá? Então, normalmente a gente recomenda uma segunda ou até uma terceira leitura confirmando a presença de esporos. Aí sim, quando tem uma segunda leitura, inclusive com maior quantidade de esporos na lâmina, a gente já recomenda o produtor a realizar a aplicação de produtos químicos, mas com produtos químicos bons. No meu caso, eu indico, né, não fazer aqueles paliativos mais baratos, né, é fazer essa aplicação bem feita com produto bom para já eliminar a doença que está começando. A equipe do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná tem feito um trabalho de monitoramento da ferrugem asiática no estado. E a gente vai falar agora com o Vicente Werner sobre esse assunto. Nesse ano, um ano um pouco diferente dos demais, né, Werner? Como é que você pode avaliar aí essa situação da doença aqui na nossa região? Já começaram a ser identificados alguns casos lá em Três Barras? Exatamente. Esse ano, a gente tem um ano completamente diferente dos demais anos que aconteceram, fazendo uma analogia da safra passada, né? Na safra passada, nós tivemos um inverno seco e pouco chuvoso, e um retardamento no plantio da soja, ou melhor dizendo, na semeadura da soja. Então, o que aconteceu? Como foi retardado a semeadura da soja, como ela foi retardada, né, a ferrugem ela apareceu mais tarde. Esse ano, como todo mundo implantou a cultura da soja na época que eles queriam, na época para eles que seria ideal, em final de setembro, comecinho de outubro, e como nós tivemos um inverno pouco frio, né, com pouco frio, um inverno bem ameno, com bastante chuva, nós constatamos a campo que tinha muitas plantas voluntárias de soja no campo, que elas fazem essa ponte viva da ferrugem. Então, o que está acontecendo esse ano? A ferrugem veio um pouco mais cedo do que nos outros anos normais, sabe? Então, esse ano, para a ferrugem asiática, para nós na região, está sendo um ano atípico, porque ela apareceu um pouco mais cedo comparado com os outros anos. Uhum. E nesse caso, esse equipamento aqui tem auxiliado, né, e ajudado vocês nesse mapeamento de onde está presente, né, esses focos de esporos. Estamos falando do coletor e esse aqui é o equipamento que tem ajudado muito vocês nesse controle. Com certeza. Esse aqui é o equipamento que nos facilita o trabalho de campo, sabe? Facilita muito, porque a gente tem o coletor, tem uma lâmina de microscopia que a gente coloca aqui nesse coletor. A lâmina de microscopia, que o fungo vai aparecer aqui, a gente leva esse para o microscópio. Então, a gente identificando esse fungo na lâmina. E também, se a gente pegar e for a campo e fazer com auxílio de uma lupa, ou você ir no campo, coletar essas folhas, levar para o microscópio, nós temos chance de identificar se a ferrugem está parasitando a planta de soja, sim ou não. O que normalmente acontece? O fungo aparece no coletor e a gente não constata ele ainda a campo. Isso quer dizer o que para nós? Que nós não precisamos se apavorar para fazer essa aplicação de fungicida preventivamente, como é comum acontecer. Inclusive, nós temos alguns dados já de 7 anos que a gente está fazendo esse trabalho de monitoramento e está sendo amplamente divulgado pela Embrapa em parceria com o IDR Paraná, né, que o nosso trabalho que nós fizemos, os agricultores reduzem em 38% a quantidade de fungicidas aplicadas na lavoura de soja. Então, o agricultor ele ganha dinheiro com isso, fazendo esse trabalho, é uma economia significante. Isso que é altamente positivo. Além de poupar, né, a aplicação desses fungicidas, ele também vai poupar dinheiro com as operações, né, dos maquinários no campo, enfim. Com certeza, nós temos uma estimativa de cálculo que o agricultor, só na última safra, na região de Cascavel, quem fez o monitoramento da ferrugem asiática, comparado para quem não fez, ele ganhou no mínimo, em não fazer as aplicações de fungicidas, R$500 por alqueire que ele cruzou de dinheiro por não ter aplicado o fungicida. Porém,
A produtividade dele ele não perdeu, inclusive as lavouras que nós acompanhamos, elas produziram em média 1 saca ou 2 sacas a mais de soja por alqueire, comparado com os agricultores que não adotaram a tecnologia, sabe? Então, o que é isso? Isso para nós dá ainda mais segurança. E nós, no estado do Paraná, só para você ver a dimensão desse trabalho, nós já fizemos esse trabalho em mais de 1.300 propriedades. Então não são 1 e nem 2 propriedades, são muitas propriedades que a gente está fazendo esse trabalho, e esse trabalho é altamente seguro para o agricultor. E nesse caso, Werner, para a gente relembrar também, a identificação vai depender muito da ajuda técnica, né, de um engenheiro agrônomo responsável da área, junto de vocês, técnicos do IDR Paraná, para tomar a melhor decisão. Identificou que tem manchas nas folhas, identificação aí de doenças, tem que tomar essa decisão em conjunto com o técnico. Com certeza, nós temos um protocolo, uma sequência de uma metodologia que a gente faz. Além do coletor de esporas, além das lâminas que a gente leva para o microscópio, o nosso profissional, o nosso agrônomo, ele também, o que ele faz? Ele coleta folhas em diferentes pontos da propriedade e leva essas folhas junto ao microscópio para identificar qual é a doença ou qual é a doença que corresponde àquele sintoma que ele encontrou na folha. E hoje nós temos certeza, nós na região de Cascavel, nós não encontramos ainda sintomas de ferrugem asiática nas folhas. Agora, apareceu no coletor de esporas, é um indicativo que o fungo está presente. Então esse é um alerta para nós, mas aquilo que eu falei no começo, não de você se apavorar, sabe? Então, um dia igual hoje, um dia de um calor bastante intenso, tempo seco, ele não é favorável para o desenvolvimento da doença. Agora, se chover, for um clima mais ameno, um negócio assim, daí sim, daí é uma situação já completamente diferente. E assim, olha, falando de tempo e ciclo, né, da cultura aqui, a gente ressaltou no começo que ela está no estágio de reprodutivo, né, e aí a gente precisa ficar de olho, esse é o estágio mais afetado, ou um pouquinho mais para frente, daqui em diante, tem que prestar atenção. Exatamente, a partir deste estágio que está essa soja aqui, ó, nós precisamos prestar mais atenção para o controle da doença, sabe? Porque é exatamente o período que a soja vai encher grão, depois para frente, daqui uns 10, 15 dias ela vai começar a encher o grão. Então o grão o que é? O grão é produção. Então a gente precisa manter essa soja, por exemplo, livre da doença ou com pouca doença na planta, sabe? Então isso é fundamental. Nós do Agrofag agradecemos a contribuição do professor Jorge Geller e também do extensionista do IDR, Vicente Werner, por esclarecer aí essas questões sobre a doença. E você sabe qual é a terceira fruta mais produzida no Brasil? A Isa traz essa informação. Bom dia, Isa! No vasto território brasileiro, a cultura da melancia destaca-se como um pilar significativo da agricultura, já que é a terceira fruta mais produzida no país. Com condições climáticas propícias e avanços tecnológicos, o Brasil é um dos principais produtores mundiais. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o país figura entre os líderes na produção. Quarto país em produção na escala global dessa fruta suculenta e refrescante. Estados como Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e São Paulo despontam como regiões produtoras, oferecendo um cenário diversificado para o cultivo da cucurbitácea. Foram pouco mais de 1.912 toneladas produzidas em 2022, uma área colhida de 85.729 hectares. Todos os anos produzimos melancias vermelhas e amarelas aqui na Fazenda Escola, com colheitas programadas para dezembro e janeiro. A principal diferença entre essas melancias é que a melancia vermelha apresenta altos níveis de licopeno, enquanto a amarela possui caroteno. Em relação ao sabor, a amarela é mais doce e praticamente sem sementes, mas pesa de 2 a 6 quilos, enquanto a vermelha pode chegar até 20 quilos. Apesar do sucesso, a produção de melancia no Brasil enfrenta desafios específicos. A incidência de pragas e doenças como ídio, mildio e fusariose tem sido um ponto crítico para os produtores. A busca por soluções sustentáveis e eficazes, como o desenvolvimento de variedades resistentes e o manejo integrado de pragas, tornou-se uma prioridade para garantir a qualidade e a produtividade das áreas.
Também vale ressaltar que a irrigação e o manejo da água precisam estar em foco, especialmente em regiões onde a escassez hídrica é um desafio constante. Se você tem interesse em produzi-las, a dica é olho atento nesse manejo. Não deixem de acompanhar o @agrofag e ficar por dentro de mais novidades como essa. Nos vemos na semana que vem e até lá! Muito obrigada, até semana que vem, Isa. E agora um recado importante, no canal do programa Agrofag no YouTube já estão disponíveis os novos episódios do Agrocast Fag. São temas atuais que podem contribuir com os produtores no manejo das lavouras. Olha só, a gente separou 3 aqui então que foram ao ar nessa semana e a gente conta agora para vocês um pouquinho sobre eles. O episódio 38, a gente contou com a participação da equipe BASF, que falou como opera-se o Charvio. O Charvio, que é um sistema de monitoramento agrícola. A gente contou com a participação aí, então, de 2 profissionais, o Guilherme, também com o Flávio, de forma online. E a gente falou aí sobre como essa tecnologia tem auxiliado os produtores, principalmente no controle de plantas daninhas nesse manejo, para ter aí otimização no uso dos produtos. A gente também falou no episódio 37 sobre as soluções de plantio e os lançamentos da Massey Ferguson. Para isso, a gente contou com a participação do Ricardo e do Celso, que são da equipe Camagril, concessionária da Massey Ferguson aqui na nossa região. E a gente falou sobre 3 lançamentos: a colheitadeira MF 9595, a nova plantadeira Momentum e também o trator série 8S. Aí um bate-papo sobre equipamentos agrícolas de alta qualidade. No episódio 36, a gente conversou com o Mário de Sá, que é da equipe Biotrop, sobre manejo de pragas e doenças com insumos biológicos. Eu e a Isa trocamos uma ideia aí com o Mário para falar sobre a composição de cada um aí dos principais produtos da empresa. Se você quer acompanhar esses conteúdos e informações sobre o agro, aproveita e se inscreve no canal lá do YouTube. Lembrando que esses episódios do Agrocast Fag estão disponíveis também no Spotify. A AREAC, Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, e a Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, firmaram uma parceria que promete render bons resultados. A ideia é viabilizar estudos e investimentos sobre técnicas de manejo para pós-colheita e também armazenagem de grãos. Olha só. A solenidade foi realizada na AREAC e fez parte da programação do Pulses Day, evento voltado para estudos sobre o mercado e técnicas de armazenagem do feijão e demais cereais. Representantes do governo municipal e estadual, pesquisadores, produtores rurais, acadêmicos e professores de instituições de ensino superior acompanharam o evento. O presidente do IBRAF iniciou as palestras e falou sobre tendências mundiais e novas oportunidades para o mercado brasileiro do feijão. 2024, ano do feijão. O agrônomo Flávio Lázari destacou os resultados de novas tecnologias para o armazenamento de grãos e, com protótipos de silos resfriadores, destacou os benefícios desse tipo de sistema na fase de pós-colheita. Em termos de segurança em relação a fungos... Julia Dogan, chefe do Departamento de Ciências e Indústria de Grãos da Universidade do Kansas, falou sobre a instituição, que é reconhecida como uma das mais importantes no desenvolvimento de pesquisas sobre grãos no mundo. A assinatura do convênio marcou o início da parceria entre o Instituto de Pesquisa AREAC e a Universidade Americana. O oeste do Paraná é muito semelhante ao Kansas na produção de grãos. Eles produzem milho, eles produzem trigo, eles produzem soja. São os mesmos grãos que nós produzimos aqui. Eles processam em rações, eles industrializam. Então, e aqui, tradicionalmente, só grandes empresas com grande acesso a muito dinheiro para fazer essas indústrias. Mas lá no Kansas, você com pouco dinheiro, você pode começar uma indústria na propriedade rural, processando soja, processando milho e processando trigo. Uma parceria grande com a Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, onde vai proporcionar não só a gente poder capacitar o nosso profissional aqui, mas poder fazer intercâmbios, poder fazer vários encontros usando essa expertise da própria Universidade do Kansas. E agora vamos conferir os preços do mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel encerrou a semana em R$ 130. A saca do milho, R$ 47 e a saca do trigo, R$ 75.
No próximo bloco, vamos falar sobre o controle de nematóides nas lavouras. A empresa apresenta a solução que reforça a proteção das plantas. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Cascavel e Toledo. Faça parte. Juntos realizamos. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Estamos de volta. Os nematóides atacam as raízes das plantas e podem causar grandes prejuízos para o produtor. Para diminuir esse impacto, a Corteva desenvolveu um produto com base biológica que pode ser aplicado no tratamento das sementes. A técnica tem trazido bons resultados. Nós conversamos sobre esse assunto com um agricultor de Cascavel. Olha só. O Gion cultiva soja há mais de 30 anos por aqui e segue disposto a testar novas soluções para a proteção dos cultivos. Nessa safra, o agricultor realizou um manejo de forma integrada, com agentes químicos e também produtos que têm base biológica, presentes desde o tratamento das sementes. Um dos componentes é um defensivo que age contra os nematóides, vermes que variam de tamanho e que atingem principalmente o sistema radicular das plantas. A cada ano, esses vermes causam prejuízos de 65 bilhões de reais na cultura da soja. Se a gente for parar para pensar em uma projeção, isso significa que a cada 10 anos, uma safra seria perdida por conta dos nematóides. Na lavoura do Gion, a prevenção contra os nematóides foi feita com o Lumialza, um produto que tem como base a ação de bactérias que são capazes de colonizar a região das raízes, criando barreiras de proteção contra essas pragas. A gente não tem, não mensura quanto a gente vem perdendo porque a gente não usa ou não fez avaliação com e sem. Então, como o nematóide tem, nas análises, todas as áreas que foram coletadas tem, ou mais ou menos tem nematóide. Então, nós já estamos esse ano por fazer em toda a área no sulco, o primeiro ano, e com essa tecnologia que a Pioneer está disponibilizando para nós hoje, já com tratamento industrial com Lumialza. Então, somente ele já controla, então já ficou um pouco mais reforçado com o tratamento via sulco, né? Então, vamos avaliar esse ano, que vai ser o primeiro ano que a gente vai colher os resultados, né? Com a prevenção inicial para a lavoura garantida, agora é seguir monitorando e ficar de olho no clima, para que a soja siga com um crescimento vigoroso. A gente já vem trabalhando já com biológico desde a safra passada, já percevejo na soja, e daí no milho foram para, o foco maior era a cigarrinha também, e então a gente já vem trabalhando com biológicos a linha completa já na soja. Passado o milho foi 100% e na soja também, já desde o sulco, agora nas aplicações sempre com biológico junto. Então veio ajudar bastante no trabalho e talvez a gente espera um resultado melhor na produção, né?
E aqui no estúdio a gente continua falando sobre o manejo de nematóides. Para isso a gente recebe André Prediger, representante comercial da Pioneer, aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, André. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Ficamos muito contentes de estar junto com vocês novamente, estar falando um pouquinho mais sobre a nossa apresentação no dia de campo, falar um pouquinho mais sobre nematóides para os alunos e para os nossos clientes. Muito bem. E também Fernando Zanata, agrônomo de campo da Pioneer. Bem-vindo mais uma vez, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Então, tá falando um pouco mais sobre um outro desafio na agricultura aí, sobre nematóides, né? É isso mesmo. E como a gente acompanhou na reportagem, um desafio que o Gion já está atento, né? Ele já faz aí a utilização dessas sementes com o tratamento, já com o produto de vocês. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a realidade. Os produtores já estão pensando nessa questão do impacto dos nematóides realmente? Eles já têm feito essa prevenção? Como é que está sendo? Bom, de modo geral, né, tá se aumentando a adoção, né? Que muitos produtores, dá para se dizer assim, tem dois tipos de produtor. O que sabe que tem nematóide e aquele que ainda não sabe que tem nematóide, né? Boa parte das lavouras, né, assim, no Brasil inteiro, né, tem a presença de nematóide, né? Então, hoje, nematóide é uma crescente praga, né, e que está desafiando aí a agricultura aí de forma geral, né? Vamos lá. André, se a nematóide está desafiando a agricultura em geral, está dando muito prejuízo quem tem nematóide? Está perdendo muito no campo? Esse é o grande desafio que nós temos hoje, mostrar para os nossos agricultores que cada ano estão buscando o quê? Estão buscando mais produtividade. Para isso, ele precisa dar condições para que a cultura ela consiga entregar o potencial produtivo dela. Porém, nós temos dentro dos solos algumas pragas, algumas pragas que estão prejudicando esse potencial. Uma delas é o nematóide, por ser uma praga que você só com não visível a olho nu, você precisa de uma lupa para você identificar ela, muitas vezes dificulta para você mensurar esse dano dessa praga. Porém, hoje, o agricultor, como ele está buscando cada vez mais potenciais maiores, ele está investindo mais, ele está pagando mais caro para a semente, ele está tendo um custo mais elevado para a implantação de um alqueire de área, ele está começando a dar importância assim, também para essas pragas. Porque ele, sabendo que essa praga causa um dano bastante significativo, ele está buscando alternativas sim para minimizar esse dano. E é isso que a Corteva está trazendo para o mercado, buscando o quê? Trazer um produto que venha o quê? Agregar na proteção da planta, na proteção do sistema radicular, que é onde que é a boca da planta, onde que vem todo o alimento, vem do sistema radicular. Nós precisamos deixar ela bem protegida para que a planta, a cultura consiga entregar um bom potencial produtivo, que é o que o agricultor mais almeja. E André, eu acho que eu vou relembrar aqui um dado que a gente comentou durante o episódio do Agrocast FAG, que o Fernando trouxe, né? Que de acordo com a Sociedade Brasileira de Nematologia, tem aí um impacto de mais de 60 bilhões de reais, né? Na cultura da soja, apenas com aí esses impactos causados pelos nematóides. Isso vai causar principalmente aqueles problemas direto na raiz, porque é onde esses vermes vão atacar, né? Como o produtor não vai olhar, não vai ter essa dimensão, né, do que está embaixo da terra, e ele precisa se atentar que essa proteção das raízes vai acontecer. E no caso do produto de vocês, que é de base biológica, como que é o processo, Fernando? Bom, só complementando mais essa questão aí do impacto, né, daí nesse trabalho aí do pessoal ali, da nematologista, né, a Associação Brasileira de Nematóides, né, é que cada 10 safras de soja, no Brasil é perdido uma safra, né. Então, o impacto é gigantesco, né? E como é que funciona o nosso tratamento de semente, né? Ele é um tratamento que já vem industrial, já vem pronto, né? Ele se chama Lumialza, é Bacillus amiloqueface, né? A cepa é PTA 4838, e ele basicamente ele funciona com uma simbiose com o sistema radicular da planta, né? Ou seja, quando o produtor põe a semente no solo, logo que ocorre a germinação, começa a emissão da radícula, essa bactéria já começa a fazer essa simbiose, já vai começar a colonizar o sistema radicular, né? Então, à medida que o sistema radicular da planta vai crescendo, ele vai acompanhando o sistema radicular. E, ao mesmo tempo, ele vai formando um biofilme ao redor, né, do sistema radicular, que seria tipo uma barreira física, né?
E ao mesmo tempo a planta ela libera exudados que serve de alimentos, né, para a bactéria. E esse alimento geralmente é o que atrai os nematóides que estão ao redor do sistema radicular, né? Então, como essa bactéria está se alimentando desses exudados, vamos dizer, o nematóide fica sem esse alimento. Também fica desorientado, né? Porque o nematóide ele não tem olhos, ele tem um sinalizador que ele, através desses estímulos químicos exudados, o nematóide vai chegando até o sistema radicular. E além disso, né, essa bactéria ela produz produtos de forma antibiótica, né, que também vai agir em cima de patógenos que estão no solo. Também estimula o desenvolvimento do sistema radicular da planta, né, porque produz auxinas, ácidos jasmônico, né, que ativa a parte então de proteção da planta, né, também, né. E além do mais, a produção de proteínas, enzimas, quer dizer, que essa bactéria produz, que acaba, vamos dizer, atacando o ovo do nematóide e a forma juvenil do nematóide, né. Então acaba, de certa forma, ao redor do sistema radicular ali, reduzindo a população de nematóides, né. Então tendo toda essa proteção e, consequentemente, a planta vai conseguir expressar o seu máximo potencial produtivo, né. André, o nematóide, como ele falou, na terra, que é tudo que dá embaixo da terra, é difícil a gente olhar e dizer que é uma doença ou coisa assim, né? Você acha que com essa novos bioinsumos que está chegando aí, o agricultor agora está mais alertado por esse fator? Ele, vamos dizer assim, com o tempo ele não vinha dando muita importância ao nematóide, e agora com o bioinsumo está mostrando para ele que realmente ele deve usar, que esse é um retorno econômico eficiente, porque agora despertou a atenção pelo nematóide, né? Embora a gente com melhoramento trabalhamos nisso há muito tempo, né? E às vezes o melhoramento não resolve tudo, né? Tem que ter uma coisa complementar para ajudar, né? Eu acho que muito bem, professor, eu acho que bem colocado. O melhoramento ele vem para auxiliar no melhoramento. Mas o grande diferencial que nós temos hoje é a tecnificação do agricultor. O investimento que ele tem em sua propriedade, ele almeja cada vez potenciais maiores. Então, o grande desafio dele, ele precisa minimizar ao máximo os impactos negativos que venham a comprometer o potencial produtivo dele. Mas ele não dava muita atenção ao nematóide, né? Exatamente. Então, o nematóide, como era uma praga que não era visível, ele não dava devida atenção como as outras pragas que ficam visíveis a olho nu. Então, por esse investimento maior que ele está fazendo, ele está vendo que essa praga está tirando o potencial dele, ele começa também a investir, né, dar importância para essa praga. Como outros manejos que ele vem fazendo, como inoculação de sulco, são vários outros procedimentos que ele vem fazendo. Para quê? Para que ele consiga aumentar o seu potencial produtivo. Então, esse nematóide ele causa um dano bastante severo, como o Fernando colocou, a cada 10 safras, nós perdemos por nematóide. Então, é uma praga muito importante, está disseminada no Brasil inteiro, não é específica de uma determinada região. Então, sim, nós temos sim o melhoramento genético de um lado, porém nós temos também o controle biológico, mais uma ferramenta que ele pode estar fazendo uso dela para buscar o potencial maior e deixar que a cultura, ela entregue o seu potencial. Eu não vou aumentar a produção nem de soja nem de milho. Eu preciso dar condições para que ela expresse o potencial. Essa é mais uma ferramenta para dar condição para a cultura expressar o seu potencial. E, Fernando, o nematóide, estamos agora com essa nova ação enquanto nematóide, né? Agora o bioinsumos, ou nematicida, dá a impressão que vai resolver, mas não vai resolver, né? Nós vamos ter que trabalhar como uma parte complementar ao tratamento dos enzimas para você ter altas produtividades, como o André falou, né? Exatamente, professor Celso. É mais uma ferramenta do manejo integrado, né, de nematóides, né, porque não é uma praga simples, né, de se controlar, né, então tem que se adotar várias ações, né. Claro, o bionematicida entra junto com essa ferramenta aí, né, como foi comentado aí, tem a parte genética também, que, vamos dizer, o melhoramento genético vai ajudar, mas sozinho não vai fazer todo o serviço. Tem a questão de rotação de culturas, usar outras práticas, né, para minimizar vamos dizer, o problema, né, como também usar plantas antagonistas, né, ou seja, não hospedeira de nematóide, né, daí um exemplo, qual seria um exemplo, né? A crotalária seria um exemplo, né,
Mas o principal, o primeiro ponto, o produtor tem que saber qual o problema que ele tem na área, né? Como o André estava comentando, muitas vezes o agrônomo, o técnico, o próprio produtor, ele não tem aquele olhar para debaixo do solo, né? Então, o primeiro passo é fazer uma amostragem, né, do solo, lá 0 a 20, levar no laboratório de confiança, para identificar qual que é o problema, né? Que tem várias espécies, né, de nematóide. Hoje tem mais de 4.100 espécies de nematóides que podem causar problema nas culturas, diversas culturas, né? Então, sabendo qual é o problema, tu consegue já encaixar, né? Fazer um programa para, vamos dizer, integrado aí para minimizar o impacto ou reduzir o mínimo, né? Quer dizer, o manejo integrado seria o ideal, né? Você identificar o nematóide, como você falou, né? Limpeza de máquina também, Exato. né? Vamos falar aí, mudas sadias, se for mudas, né? E rotação de cultura. Agora, na rotação de cultura, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos também fazer massa, né? Então, você põe uma crotalária, você vai reduzir o nematóide, que reduz quase todo o nematóide, mas você tem pouca massa, né? Então, o histórico da área, histórico do nematóide que você tem na área que vai fazer o equilíbrio desse processo, né? E cultivares resistentes, como você falou, né? E também, Fernando, hoje a escola, né, quando eu me formei, ela não tinha uma aula específica de nematóide, né? Então, eu fazia, por exemplo, soja, me falava de nematóide, patologia me falava de nematóide, né? Talvez os acadêmicos, os profissionais que estão saindo, precisam ter um direcionamento melhor agora, que quando chegar no campo, olhar e desconfiar que possa ser um nematóide aquilo que está acontecendo, né? Exatamente. Durante a formação acadêmica, né, a gente vê em cadeiras, em partes segmentadas, parceladas, né? E a gente vê que, por exemplo, quando a gente está com um profissional no campo, né, o produtor nos chama lá e geralmente tem uma reboleira e tu fica olhando o que pode ser aquilo ali, né? Daí geralmente o primeiro ponto que vem à cabeça é mancha de solo, né? Parte nutricional. Nutrientes, né? Né? Então tem que se investigar, né? E eu acho que caberia sim, eu acho que vamos dizer, as faculdades têm uma cadeira direcionada ao nematóide em virtude da importância que está se tornando a praga a nível Brasil, né? Sim, é isso daí. Eu acho também, acredito que deve ser olhar o nematóide com diferença, bem diferenciado, né? Porque quando se trabalha com melhoramento, todo mundo espera que o melhoramento resolva o problema, né? E não é isso que vai acontecer, né, André? Exatamente. O melhoramento é complementar, ele vai ter sucesso se outras atividades forem feitas conjuntamente, né? Exatamente. Esse é o nosso grande desafio. Trazemos variedades com alto teto produtivo, sem dúvida nenhuma, se fosse resistente é o que mais a gente almeja, mas muitas vezes isso não é possível. Você tem hoje as ferramentas complementares que vêm a ser mais um auxílio para a cultura. Em pragas ou doenças que você consegue enxergar na lavoura, é fácil você identificar e dizer o que é, né? Mas quando é no solo a coisa é mais difícil, né? Exatamente, exatamente. Hoje como o Fernando muito bem lembrar, professor, o senhor também comentou, rotação de cultura, nós temos são vários aspectos que o produtor precisa levar em consideração, sabe? É a rotação de cultura, é a cobertura de solo, é o uso com uma variedade que tem uma tolerância, uma resistência maior a essas pragas, usar demais produtos que venham ser similares ou que venham auxiliar nesse controle, para a gente estar buscando esse alto potencial produtivo que a gente muito almeja. Fernando, todo esse processo de você cuidar da semente, existe uma tecnologia especial, né? Como é a tecnologia que vocês estão aplicando na semente aí, no produto de vocês? Sim, professor Celso, a semente, digamos que tem uma semente de milho, né? Primeiro a gente põe o fungicida, né? Depois vem a parte de inseticida, depois vem o biológico, no caso o Lumialza. E depois ainda a gente está adicionando agora também para essa próxima safra o Lumidapt, que é um bioestimulante com micronutrientes que vai ajudar também a startar a semente, a ter um arranque melhor, né, na fase inicial, que é muito importante, tanto na cultura da soja quanto no milho, né? No milho é super importante porque quanto melhor o desenvolvimento nessa fase inicial, principalmente pensando na safrinha, né, para escapar da praga lá vamos dizer, o percevejo, né? Que, vamos dizer, quanto o desenvolvimento da planta for mais rápido, ele vai sair da fase crítica lá, por exemplo, do ataque de percevejo, né? E o Lumialza, ele logo que, vamos dizer, a semente já germina, né? Ele já vai estar funcionando, já vai estar promovendo essa proteção, né?
E a proteção, vamos dizer, entre aspas, digamos assim, a parte de residual, quanto que vai estar funcionando, vai depender muito do ciclo cultivar de híbrido, né? Ou cultivar de soja, né? Mas vai dar em torno aí, entregando aí 60, 80 dias aí de proteção ao sistema radicular da planta, né? E lembrando que a fase inicial é primordial, né? Porque, vamos dizer, se há um ataque de nematóide já na fase inicial, pode ocorrer, tu ter a porta de entrada aí para fungos, né? No sistema radicular ali, ou também a planta se desenvolver de forma muito lenta, né? E também ficar mais suscetível a ataque de fungos, né? Tanto da parte aérea como da parte do solo, né? De certa forma é um enraizador, então, praticamente um enraizador. Ele funciona como um nematicida e enraizador. Ajuda também como uma ação prolongada. Indiretamente, exatamente. Muito bem, então a gente consegue acompanhar aí, né, que o tratamento de sementes, mais uma vez, faz a diferença. Exato. Fernando e André, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos o convite, estamos sempre à disposição. E a Pioneer fica muito contente com essa oportunidade que nós temos de vir demonstrar as tecnologias que a empresa está trazendo, buscando cada vez trazer mais soluções para os nossos agricultores. Muito bem. Também agradeço aí a oportunidade que a gente está explicando mais sobre essa tecnologia que a Pioneer tem a oferecer ao produtor, né? E muito obrigado. Show de bola. Até a próxima, pessoal. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Hoje o tempo segue instável no oeste do Paraná. A indicação é de que pode haver chuva leve para refrescar o domingo. O nível de precipitação pode se intensificar na segunda e na terça-feira, principalmente da tarde para o fim da noite, de acordo com o CIMEPAR. E apesar das chuvas, as temperaturas voltam a subir nesse início de semana. Em Cascavel, hoje, estima-se chuva de 11 milímetros ao longo do dia e os termômetros marcam até 22 graus de máxima. As chances de chuva aumentam para essa segunda. O volume pode ser ainda maior. Já a temperatura varia dos 19 aos 22 graus. Na terça, o tempo continua chuvoso e os termômetros variam de 20 a 23. Na quarta, o tempo fica nublado. A temperatura aumenta e chega à máxima de 28 graus. E hoje, em Foz, a chuva estimada é de 28 milímetros, com temperatura máxima de 24 graus. Sensação térmica agradável. Na segunda, a chuva se intensifica, pode chegar até 40 milímetros e a temperatura segue amena. Na terça, o dia será um pouco mais quente. Temperatura máxima de 28 graus, mas ainda assim pode contar com pancadas de chuva moderadas. A temperatura se eleva na quarta e atinge os 30 graus na Terra das Cataratas. E em Nova Santa Rosa, hoje, a chuva fica na margem dos 13 milímetros. As temperaturas atingem até 25 graus. Amanhã pode chover o dobro e os termômetros devem variar de 21 a 25 graus. Na terça, a temperatura é um pouco mais alta, entre 22 a 27 graus. E na quarta-feira, tempo nublado e máxima que pode atingir os 29 graus em Nova Santa Rosa. Depois do intervalo, você vai ter dicas sobre como manter as lavouras de mandioca livres das plantas daninhas. É daqui a pouco. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Cascavel e Toledo. Faça parte. Juntos realizamos. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui.
Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Manter a plantação de mandioca livre de plantas daninhas é fundamental para a produtividade das lavouras. O cuidado na fase inicial é primordial, porque o mato prejudica o crescimento, o peso e o número de raízes de cada planta. O manejo manual é recomendado, já que poucos herbicidas são específicos para a cultura. O plantio direto também pode garantir bons resultados. Eliminar as plantas daninhas na cultura da mandioca é essencial para o bom desenvolvimento. Aqui nesta área da Fazenda Escola da FAG, são cerca de 4.000 pés. E a equipe já está afiando as ferramentas para capinar. As plantas daninhas concorrem com a cultura da mandioca, principalmente por água, luz e nutrientes, podendo causar perdas de até 90% na produtividade, dependendo do tempo de convivência e da quantidade de mato. Por isso, manter sempre limpo essas áreas é fundamental. A mandioca, né, também, como uma cultura comercial, uma cultura que tem um desenvolvimento inicial lento, né, desenvolve lentamente no início, demora para fechar o solo, para cobrir o solo. Então tem que fazer esse manejo, né, e manter livre, manter limpo, livre de plantas daninhas. Né. Então você precisa manter ali praticamente 100 dias, 3 meses, 4 meses praticamente, mantendo limpo, né, até ela desenvolver, fechar, cobrir o solo e aí não tem mais competição. A fase inicial da cultura é mais crítica e os cuidados devem ser redobrados. Em geral, a interferência desses matos altera o crescimento e o desenvolvimento das plantas de mandioca, causando redução do tamanho, peso e número de raízes. O professor Agostinho deixa uma recomendação para os produtores. Na hora da capinagem, o produtor precisa ficar atento para não danificar a planta. Professor, quais são os principais cuidados? Exatamente. Um dos problemas da capina manual, né, ou mecanizada que seja, é justamente provocar danos às plantas, arrancar a planta ou mesmo cortar o sistema articular da planta. Né? Então, o produtor tem que ficar atento, né, quem vai fazer essa capina, para evitar arrancar a planta, né, danificar a planta ou mesmo cortar as raízes, que nessa fase inicial, né, mesmo a planta aqui pequena, ela já tem um sistema articular bem desenvolvido, né, já está formando as raízes, e se você corta essa raiz, você acaba reduzindo a produtividade da mandioca, né, da cultura. Outra dica do agrônomo é em relação ao clima. A capina, se você fizer em dias que o solo está muito úmido, que está muita chuva, você apenas vai mudar as plantas de lugar, né? Você carpe, né, arranca as plantas de um lugar, mas com o solo muito úmido, essas plantas acabam rebrotando, né? Principalmente plantas que têm, como a trapoeraba, que enraiza nos nós, né? Então você acaba cortando, jogando no outro lugar e ela acaba rebrotando, né? Então você vai ter esse problema. Então não fazer essa capina em dias com solo muito úmido, né? Dias chuvosos. Esse trabalho manual de manejo ainda é o mais eficaz, já que são poucos herbicidas registrados especificamente para a cultura da mandioca. Tem alguns pré-emergentes que a gente poderia utilizar, herbicidas pré-emergentes que dá para utilizar. Tem algumas opções agora no mercado, né? A gente tem alguma opção de pós-emergente para folha larga na cultura da mandioca, mas uma das técnicas mais usadas, principalmente em áreas menores, né, é o uso da capina, né? Fazer a capina manual, né, é uma das técnicas mais utilizadas, principalmente em áreas pequenas, né, onde é mais fácil fazer isso. Né? Grandes áreas acaba ficando mais difícil, mas em pequenas áreas a capina manual é uma das técnicas mais utilizadas. De acordo com o Neomárcio, que é doutor em agronomia e membro sócio da Sociedade Brasileira da Mandioca, o mercado de herbicidas registrados especificamente para a mandiocultura ainda é restrito. No Brasil, se você for considerar todo o escopo geral dos produtos, nós temos até 90 e poucas formulações registradas para a cultura da mandioca.
Isso parece muito, mas na verdade é pouco, porque essas formulações estão distribuídas em poucas moléculas. Em moléculas em si, nós temos aqui em torno de 12. Então, assim, no final das contas, o produtor tem poucas opções de uso. Dessas 12, nós temos 2 formulações, ou 2 moléculas que são utilizadas para pós-emergência, mas são pós-emergentes que controlam especificamente gramíneas, né? Então, é um grupo bem pequeno de plantas que ocorre durante todo o ciclo da lavoura. Isso é um fator limitante. E o restante dessas moléculas são utilizadas, que a gente chama na modalidade de pré-emergências, ou seja, o produtor faz o plantio da maniva e já tem que fazer a aplicação dos herbicidas. Então, assim, no final das contas, são bem poucos. Então, pós-emergentes seriam só 2 hoje no mercado, que são realmente viáveis? Isso, são 2 que têm registro em si, são 2 graminicidas, na verdade, né? Então, controla especificamente um grupo bem pequeno de plantas no rol gigante que nós temos aí de espécies de plantas daninhas que ocorrem nas lavouras aí de mandioca. É possível destacar esses 2 pós-emergentes, nome ou base e composição? Sim, o nome comum, né, deles, que é o melhor dizendo, assim, é que o produtor pode pegar essa informação e trabalhar dentro da sua região, porque também tem uma questão de regionalidade, de se encontrar que tipo de formulação está disponível para ser adquirida, né? Então, dos graminicidas que nós temos o Clethodim, que tem registro, né, e o Fluazifop. São 2 pós-emergentes, a gente chama pós-emergentes, que são aplicados após a emergência do alvo, né, que no caso seria a gramínea. O agrônomo faz uma recomendação para os produtores que utilizem a técnica do plantio direto. E a gente está tendo bastante sucesso com a introdução do plantio direto para a cultura da mandioca, né? E o efeito da palhada contribuindo no manejo das plantas daninhas, né? Nós temos áreas aí de 2 ou 3 aplicações de herbicidas que são necessárias para fazer aí durante o ciclo, a gente reduz até para 1, ou em algumas áreas, dependendo do clima, né? Você só faz a dessecação da palhada e não precisa se preocupar com mais nada. Então, se for feito de maneira adequada, né? A entrada do sistema de plantio direto para a cultura. Então, assim, nós temos outras estratégias que o produtor tem que considerar para contribuir na ajuda dos herbicidas ou na ajuda do manejo, como a gente quer falar, né? Então, a introdução do conceito de manejo integrado. Vamos ver como ficaram os preços das carnes essa semana. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 223,00. O quilo do suíno, R$ 6,13 e o quilo do frango, R$ 4,05. E agora eu quero fazer aquele convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube. Temos aqui a página inicial e também tem QR Code na tela e o link para você acessar. Professor, aqui estão todos os conteúdos de forma muito fácil de serem acessados, né? Altamente intuitivo, facinho de navegar. É isso aí. Para quem prefere vídeos curtos, né, com informações rápidas, temos os nossos shorts. Também temos aí a playlist do programa completo de cada uma das edições, os nossos agrocasts, né? E também as reportagens de forma individual. Estão todos no canal, é muito fácil, basta você fazer a sua inscrição para ficar de olho nas novidades, né? A gente também traz a indicação aqui para vocês nos acompanharem pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, Facebook, para receber a sua sugestão e também para você acompanhar os nossos bastidores por lá. É @agrofag, muito fácil. Nosso WhatsApp também está aberto para você mandar a sua sugestão. Tem alguma dúvida aí na sua propriedade? Quer fazer alguma indicação, né, para auxiliar aí em alguma forma de manejo, por exemplo, tanto na lavoura quanto na produção pecuária? A gente está aí de prontidão para atender essas suas dúvidas e receber também os seus relatos. O nosso WhatsApp 4533213970. Vamos dar uma olhada agora nas indicações que a nossa equipe preparou para vocês? Olha só. A gente começa falando sobre bem-estar animal, com a médica veterinária, pós-graduanda em gestão de qualidade, higiene e tecnologia, lá de Porto Alegre, a Ana Laura Altivo. E aí a gente vai ver que tem emissão de certificado, vai ser online, é um evento que vai falar aí sobre abate humanitário. Então, essa médica veterinária vai trazer aí essas informações no dia 28 de novembro, a partir das 7 horas da noite, via live, então, no Instagram. As inscrições são gratuitas. A gente também tem um curso aí sobre como os dados climáticos podem alavancar a produtividade da soja.
Nesse curso vai ser abordado aí temas essenciais, vão ser abordados, né, esses temas como previsão de veranico em janeiro de 2024, estratégias para a colheita no Mato Grosso e previsão pluviométrica lá para o Mato Grosso e para a região de Matopiba e mais. Essa é uma experiência, então, que é para você que quer saber mais sobre essas questões aí, condições climáticas, um evento online, vai começar no dia 28, às 7 horas da noite até às 8. É uma live, então, né, com a participação aí via Instagram e também no Facebook. A gente também traz o 7º Encontro de Ciência e Tecnologia em Plantas Medicinais. Além disso, o 16º Ciclo de Palestras em Plantas Medicinais Aromáticas e Condimentares, despertando a consciência verde, agroecologia e plantas medicinais. Vai também começar no dia 28 e vai até o dia 30, com início às 7 horas da noite até às 9. Esse evento aí que vai ser transmitido pelo canal do YouTube, né? Você pode participar então desse encontro e fazer a sua inscrição de forma gratuita. Temos também aí a indicação do 1º Congresso Brasileiro Veterinário de Especialidades, realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Evento online também. Então começa dia 27 e vai até o dia 2, das 6 da tarde às 10h30 da noite. A próxima indicação que a gente traz aqui para vocês é da nossa pós-graduação, a especialização em manejo fitossanitário de grandes culturas. Olha só, esse é um curso que ainda dá para fazer a inscrição até dezembro, então, e você pode entrar em contato pelo telefone 45984268380 ou então no fixo, né, 4533213755. Tem também o endereço do e-mail para você que quer mandar aí as suas perguntas para a pós-graduação da FAG. Além disso, tem também no dia 5 de dezembro, a partir das 7h30 da noite, a reunião lá na sede da Expovel sobre Rural Leite. Esse é um momento para produtores de leite aí interessados em saber mais, né, sobre o momento atual, como é que estão as questões aí de mercado relacionado à produção. É só, então, saber mais nesse evento que vai ser realizado na Expovel no dia 5. E agora a gente traz aí, olha só, uma opção para o Natal, né, professor, de forma tão bonita aí, manual, feita pela Márcia Roiker, lá da cidade de Nova Aurora. Que bonito que ficou, né? Muito lindo, muito lindo. Já serve para você se inspirar, decorar a sua casa, para você que ainda não arrumou para o Natal, né? Ainda tem tempo. A festa natalina está chegando, né? É o momento de a criatividade iniciar aí e ter arranjos muito bonitos. E tem um mês para o Natal, né? Mas esse é o momento que passa mais rápido do ano, né? A gente nem vê. Lá em casa já estamos enfeitando. Já está tudo certo lá? Tá muito bom. Lá na minha casa também. Muito bem, obrigada, Márcia. E olha essa foto, professor, plantio de mandioca aqui na cidade, lá na casa da Sônia. Olha só o que tem no meio ali, um abacaxi também. É consorciado, né? Consorciado, você vê só. Essa imagem foi a Sônia que mandou pra gente. Um abraço para ela, pro Luiz e pro Joãozinho, que estão sempre com a gente. A Sônia e o Luiz são, telespectadores de todo domingo. Um abraço para eles. E essa imagem é do presépio que a Maria, lá de Quedas do Iguaçu, fez. E olha só que fofo que ficou, né? Ela adaptou aí o presépio para receber o menino Jesus no próximo mês. Muito lindo, muito lindo. Show de bola. É com essa foto que a gente encerra as nossas redes sociais. Professor Celso, ótima semana para o senhor. Domingo que vem estamos por aqui juntos novamente. Até mais. Com certeza. Ótima semana para todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Até domingo que vem.